né? Esse aqui, Brasil de Fato, é o jornal onde eu trabalhei por mais tempo aqui no Rio de Janeiro. Fui durante quase 3 anos a referência como jornalista aqui no Rio, como correspondente no Rio de Janeiro. E o assunto que eu vou tratar aqui hoje, a pedido do pessoal do NPC, é de reportagem, né? Falar um pouquinho como é que é a produção de reportagem, como é que é a produção de reportagem para esse tipo de veículo mais independente, veículo que se propõe a ter um tratamento mais crítico em relação à cobertura que ele dá, né? E mostrar algumas reportagens que eu fiz ao longo da minha trajetória no Brasil de Fato e em outros veículos nos quais eu atuei. Meu nome é Leandro Shoas. O Shoas tem S no final, não é igual o Marcos do Shoa, não. Tem S como se fosse plural. Basicamente, eu cheguei nesse caminho por uma trajetória que eu acho interessante eu falar assim bem de passagem, porque a gente não tem muito tempo, já está todo mundo mais ou menos cansado aqui de um dia de muito debate. Eu vou passar bem rapidamente pela minha trajetória, mas eu acho importante falar para as pessoas terem mais ou menos uma noção de como é que eu cheguei, né, como jornalista que se propõe a fazer esse tipo de trabalho. Eu era engenheiro elétrico, trabalhei 3 anos como engenheiro, sou formado em engenharia, e tinha um sentimento de insatisfação com a minha vida, com a minha trajetória, com o que estava acontecendo, mesmo sendo engenheiro de certo sucesso no meio corporativo. Eu tinha uma insatisfação muito grande e resolvi optar por um outro caminho. Comecei tudo de novo, fiz uma outra faculdade, fui fazer jornalismo. E ao longo da faculdade eu fui vendo que aquele caminho, que o problema era muito mais embaixo, que aquele caminho não necessariamente ia me levar a fazer o que eu estava querendo fazer, que era, no fundo, lutar contra esse sistema que está aí, né? Tentar propor um outro modelo de sociedade a partir da minha própria constatação pessoal como engenheiro de que aquela sociedade em que eu estava vivendo estava falida, estava doente, precisava ser transformada. E aí, já no final da faculdade que eu fiz, eu sou formado na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Já no final, eu já estava nessa onda de que daquele jeito não dava e que os veículos tradicionais usualmente não falam daquilo que eu estava a fim de falar e que não fazem o que eu estava a fim de fazer, que era mostrar a dor, dar vazão para a voz daqueles que não têm voz, né? E aí eu comecei a buscar esse tipo de veículo, que depois, aqui no Rio, já trabalhando aqui no Rio de Janeiro, onde eu cheguei em 2007, eu já me consolido como um jornalista que se propõe a fazer esse tipo de trabalho. E aí eu vou trabalhar no Brasil de Fato. Eu comecei num coletivo chamado Fazendo Média, não sei, eu não acompanhei os outros dias aqui, não sei se alguém já falou de quais são os veículos que tem aí como veículos independentes, com uma visão mais progressista. Um deles é o Fazendo Média, um coletivo que nasce na UF, entre os estudantes da UF, e que atualmente está numa atuação casada com o pessoal da Vírus Planetário. Estão produzindo junto, colaborando para a construção do mesmo veículo, a partir inclusive de uma constatação de que a gente está construindo muitas frentes e tal, que a gente precisa se unir, tentar participar dos mesmos processos. Aí a Vírus Planetário e o Fazendo Média se juntaram. Eu comecei aqui no Rio de Janeiro em 2007, nessa geração do Fazendo Média, que era uma puta geração. Vocês devem conhecer pessoalmente essas pessoas, né? A Raquel Júnior, que é bastante conhecida, o Gustavo Barreto, Marcelo Salles, eu, a Mariana Vidal. Era uma puta geração que está todo mundo hoje aí fazendo alguma outra coisa, em geral interessante, às vezes nem tanto, né? Mas, e aí, acabei depois, com o tempo, me tornando a referência aqui do Brasil de Fato aqui no Rio de Janeiro, no momento que o Brasil de Fato teve vários momentos onde ele estava precisando dar uma retomada, se repensar e crescer, momentos de uma certa crise, né?
eu entrei num desses momentos em que o jornal precisava se reconstruir. E foi um momento muito interessante, que a gente começa a se reconstruir, não só com a minha atuação aqui no Rio de Janeiro, como o pessoal de São Paulo, o correspondente que passou a ter no Paraná, na Argentina, na Bolívia. Reconstruir o jornal, e como é um jornal, o Brasil de Fato é um jornal que é semanal, a periodicidade dele, e que ele nem sempre chega, a gente tem, vou falar disso também, a gente tem uma certa dificuldade com questão de distribuição, em parte por causa do boicote que a direita faz às ideias de esquerda, em parte por causa das nossas próprias fragilidades. Então é um jornal que às vezes ele chega atrasado na casa das pessoas. O Vitor Janotti até brinca que você sabe a diferença de um veículo de esquerda para um de direita, que o de direita é o que chega na sua casa na hora, no dia certo, né? O de esquerda às vezes demora. O Brasil de Fato às vezes tem essa dificuldade. Então ele se caracteriza basicamente pela questão da reportagem, porque você não vai escrever um jornal de matérias factuais para um jornal que vai chegar daqui a 4 dias na casa da pessoa. Aquela matéria vai ficar velha. Então você começa a fazer uma abordagem de temas, né? A reportagem basicamente é isso. Você escolhe um determinado tema relevante na sociedade e aí já começa a diferenciar quais as reportagens que a gente vai fazer e quais as reportagens que um veículo como o Globo vai fazer, porque a análise entre o que é importante, qual tema é importante discutir, já começa a se diferenciar por aí, né? Mas a reportagem passa a ser o caminho para esse jornal que vai chegar atrasado. Então tem isso também, além de ter a nossa preocupação como a esquerda, o campo da esquerda, ter a preocupação de ir a fundo num determinado debate, e a reportagem é o produto jornalístico que vai a fundo, é a reportagem, não é a matéria. A matéria só fala do avião que caiu, por que ele caiu, quem foi o culpado porque ele caiu, e entrevista alguém que eles chamam de especialista, e deu. É isso e para eles é isso, por uma questão ideológica. Para eles a realidade é essa que está dada, chegamos ao fim da história, e essa realidade não precisa mais ser transformada. Para a gente não, a gente quer transformar essa realidade. Então a reportagem acaba sendo, em parte, o caminho, né? O caminho para a transformação. Não, eu vou falar de um determinado tema, eu vou a fundo nesse tema, eu vou tentar me livrar dos preconceitos que todos nós temos. O papel, em parte, do jornalista que se propõe a fazer reportagens é isso, admitir que a gente tem alguns preconceitos, algumas ideias mal concebidas em relação a determinados temas, e que a gente tem que tentar se livrar um pouco delas quando a gente vai buscar as opiniões das pessoas para cobrir um determinado tema. Fazer apuração, seriedade na apuração é a receita mais básica para se fazer uma boa reportagem. Você vai cobrir um tema, internação compulsória, por exemplo, que foi a última reportagem que eu fiz. Você tem que ouvir as pessoas que mais entendem daquele assunto e admitir que você entende menos do que elas. Então, não partir de uma ideia já pré-concebida para fazer aquilo. A esquerda, então, tem tem que ter essa preocupação de reportagem. Então não é só a questão de que eu comecei falando que o jornal chega atrasado e que por isso a gente tem que se preocupar com fazer reportagem e tal, porque a matéria vai chegar atrasada, mas também não é só por causa disso que o Brasil de Fato tinha essa pegada de fazer muita reportagem, de ser basicamente um jornal só de reportagem, que é o Brasil de Fato que eu estou falando, é aquela edição que é feita em São Paulo, que é diferente de formato em tabloide que a gente está fazendo agora aqui no Rio de Janeiro, que é distribuído para as pessoas imediatamente, que não chega com tanta atraso para as pessoas, e que tem matérias menores e tal, que não necessariamente tudo que tem aqui é reportagem, né? Essas matérias aqui, por exemplo, são matériazinhas como de qualquer jornal. Isso aqui tem a ver, inclusive, com um certo reconhecimento de que a gente vive num país onde as pessoas leem muito pouco, né? A gente vive num país onde as pessoas não têm o hábito de leitura em relação a alguns países nossos vizinhos aqui, Argentina, Uruguai, até a Bolívia, Venezuela. As pessoas têm um hábito de leitura muito mais frequente do que o nosso. O brasileiro, na média, tem infinitas exceções, mas o brasileiro, na média, não lê muito.
e está se tornando cada vez mais comum no Rio, no mundo, fazer jornais em formato tabloide e tal, com menos texto, tentando meio que fazer essa mediação entre a mensagem que a gente quer passar como jornalista de esquerda, a mensagem de transformação da realidade que a gente quer passar, mas fazendo a mediação entre isso e uma sociedade que também está em algum grau um certo grau de alienação, que não tem tanto hábito de leitura. Então, esse nível que a sociedade brasileira está, interfere em todo o fazer jornalístico nosso. Por exemplo, toda reportagem que eu faço, eu tento começar ela com um parágrafo onde eu faço um narizinho de cera mais engraçadinho, uma coisa mais, né? Porque a gente aprende na faculdade que no começo de uma matéria o que é o lead, e no lead você tem que responder as perguntas, o que, como, quando, com quem, tem que responder isso logo no lead e depois ir organizando o seu texto de forma hierárquica, o mais importante primeiro e o menos importante por último. A gente aprende isso. De certa forma, a gente, como jornalista que se propõe a transformar a realidade, a gente não subverte totalmente essa lógica, a gente subverte ela em parte. Então, eu começo com o narizinho de cera, uma coisa mais que tem a ver com a realidade das pessoas, que é o público que eu estou querendo atingir, né? Uma lógica meio de Paulo Freire. Você tem que fazer, se você quer falar para um público, você tem que falar a linguagem dele. E aquilo para trazer as pessoas para o texto. E depois eu posso até deixar alguns textos meus, algumas reportagens que eu fiz com vocês, que vocês vão ver que em geral é assim. Depois é que eu vou trazendo as informações, e aí tem que ser como o jornalismo que é feito em qualquer parte. A apuração feroz, muita apuração, investigação daquele assunto e tentar colocar todas aquelas informações que você apurou ali de uma forma organizada e tal, e aí respeitando um pouco da lógica também desse jornalismo mais tradicional, onde você vai hierarquizando a informação. Só que uma diferença também das reportagens que nós, jornalistas de esquerda, fazemos também é a tipo de pessoa que a gente vai procurar, né? Você vê uma reportagem de um veículo mais tradicional que vai fazer uma matéria sobre petróleo, por exemplo, para ser fiel aqui ao espaço onde a gente está, e vai entrevistar o Adriano Pires, que é do Instituto Milênio, e que é uma figura assim que vai dar aquela visão conservadora, e que eles colocam essa opinião no jornal assim, segundo especialistas, tal. Aí bota uma aspa do Adriano Pires. É assim que vem no jornal. Então, uma pessoa que está lendo e que não tem a sensibilidade crítica mais desenvolvida, vai achar que todos os especialistas do Brasil falam aquilo que o Adriano Pires está falando. Por que um jornalista como a gente, eu, Arthur, Gisele, quando vamos fazer uma reportagem sobre petróleo, a gente vai ouvir o Emanuel Cancela daqui, a gente vai ouvir o Moraes da FUP, a gente vai ampliar o leque de pessoas especializadas no assunto. Eu, particularmente, não uso nunca a palavra especialistas nas minhas matérias, nunca, segundo especialistas, porque eu quero libertar totalmente o meu leitor da ideia de que todo mundo pensa igual e de que chegamos na verdade absoluta. Mas eu vou entrevistar todo um leque, vou buscar priorizar as fontes que têm um pensamento mais progressista de transformação da realidade, é óbvio, e vou também buscar sair um pouco das fontes oficiais, né? Então, porque a gente, jornalista, se deixar, a gente começa a fazer matéria só por telefone, começa a ligar só para o cara que é o presidente de um sindicato, o presidente de uma empresa e tudo mais. A gente tem que, às vezes, se libertar um pouco das fontes oficiais, entrevistando o cidadão comum. Por mais que o cidadão comum, às vezes, tenha uma opinião que é senso comum e que talvez não colabore tanto para o tema, mas ele é parte da realidade. E o que você está querendo fazer é oferecer, de certa forma, uma sistematização do que pensa a sociedade. Então, fugir um pouco da fonte oficial também é importante. Uma outra coisa que é importante na reportagem, e não só a reportagem nossa, como a reportagem
desses veículos mais tradicionais é a parcialidade. A gente é claramente parcial. Não tem essa coisa de que eu estou buscando a imparcialidade. Eu sou claramente parcial. Eu tenho lado. E o meu lado é das pessoas que não têm voz nos veículos tradicionais. Esse é o meu lado. São as pessoas, os oprimidos, são as pessoas excluídas da sociedade. Então, não tem esse negócio de que a gente busca a imparcialidade. A gente pode até oferecer um espaço para que o outro lado se defenda. E isso é bacana que se faça. Se eu estou fazendo uma reportagem criticando a internação compulsória, eu tenho que dar espaço para o porta-voz da prefeitura se defender. E isso é bacana que se faça. Mas a minha reportagem, se você ler, ela está criticando a internação compulsória. E assim, sobre qualquer aspecto. Parcialidade clara, respeitando quem pensa diferente, é óbvio. Tem uma série de outros, eu vou mostrar algumas reportagens minhas aqui que eu botei no pendrive, mas tem uma série de outros elementos que eu acho que é bacana eu falar. Por exemplo, um equilíbrio, no texto eu busco um equilíbrio entre o aspecto estético e o didático, porque aquele meu texto que eu estou tentando trabalhar, ele precisa ser gostoso de se ler, ele precisa ser agradável, ele precisa trazer o tempo todo as pessoas para dentro dele. Ele não pode se perder em academicismos, em linguagens muito rebuscadas, em conceitos difíceis de se entender, e nem pode se deixar rebaixar também por uma coisa muito, deixar de ser jornalismo e virar entretenimento. Ele tem que ser gostoso, ele tem que se preocupar com o aspecto estético, não só porque é bom para as pessoas que estão lendo sentir prazer em ler, como também por causa daquele aspecto que a gente falou que no Brasil não se lê tanto como em alguns outros países, né? Agora, ele tem que se preocupar também com o aspecto didático, de ter bastante informação e de ter o compromisso com a luta pedagógica na sociedade, porque a gente, como jornalista, poucas profissões tem que se comprometer tanto com o papel pedagógico que tem na luta como o jornalista, né? A importância de você orientar as pessoas quais aquele tema que você está tratando, qual o debate que está sendo feito em torno dele e quais os elementos que ela precisa considerar para chegar à própria opinião que é dela. Se você está oferecendo ali alguns elementos importantes de ser analisados, mas que ela vai chegar à própria opinião que é dela. Então ela tem que ter essas duas preocupações. Outro aspecto que diferencia o jornalista de um veículo como o Brasil de Fato é que o jornalista vira um militante político, um ativista, muito mais do que um jornalista de um veículo tradicional, né? A gente participa de algumas pautas e a gente passa a participar daquelas pautas, independente da nossa atuação como jornalista. Então isso é muito comum, não é, Gisele? A gente entra dentro da pauta, a gente, entendeu? Vai cobrir por exemplo, uma vez fui cobrir os danos sociais e ambientais que a empresa do Eike Batista faz lá no Porto do Açu, no São João da Barra, e fiquei na casa dos caras que estavam sofrendo, né? O cara me ligou no Natal para dar Feliz Natal, quer dizer, a gente se envolve com a luta, a gente passa a fazer parte da luta. E eu acho que não tem vergonha nenhuma disso, pelo contrário, porque a gente tem lado. Então, não tem vergonha nenhuma de eu ter dormido na casa de um cara que era a minha fonte, porque eu estou do lado dele. Entendeu? Eu vou dar espaço ali para a empresa do Eike Batista falar o que eles quiserem, mas até para desconstruir, para mostrar como o discurso deles não se justifica diante daquilo que está acontecendo. Mas eu tenho lado. Então, a gente se envolve como ativista em todas, a gente passa a atuar em todas as lutas de alguma forma, mesmo que não de forma orgânica, mais direta, mas dando um certo suporte como jornalista. Isso é muito comum no nosso meio. Isso diferencia a gente em relação a qualquer jornalista aí de um veículo mais tradicional, né? E uma coisa que eu acho bacana colocar, que eu acho que nós, jornalistas de veículos de esquerda, temos que nos preocupar mais,
a gente se evitar, e eu busco isso o máximo possível, evitar aquele texto que tem uma carga de agressividade, de violência, que é característica nossa, que a gente carrega da tradição histórica nossa, mas a gente evitar um pouco, fazer uma coisa menos panfleto e mais jornalismo, porque às vezes a gente pega alguns textos que são puro, né, isso é um absurdo e tal, e não é o papel do jornalista um pouco fazer esse papel de dizer que isso é um absurdo. O jornalista tem que comprovar através de números, dados, valores e declarações de pessoas que aquilo é um absurdo, e não dizer isso é um absurdo. Então a gente tem um pouco esse papel de evitar uma carga de violência verbal muito forte, que a tradição retórica da esquerda às vezes carrega por conta, claro, da opressão histórica que as pessoas sofrem no país e no mundo, né? Então, acho que sobre o aspecto técnico é mais ou menos isso que eu tinha a dizer em relação à reportagem. Depois a gente pode até abrir para o diálogo, vocês fazerem alguma pergunta que vocês possam ter vindo à cabeça de vocês. Mas tem a questão, acho importante a gente discutir também como é que é esse fazer jornalístico de uma reportagem num veículo como o Brasil de Fato, ou como a Cara dos Amigos, que eu contribuía bastante, agora estou um pouco afastado. Esse tipo de veículo, a gente refletir isso sobre o aspecto político também, não só sobre o aspecto técnico. Quais as diferenças, né? Eu acho que sobre o aspecto político a gente acaba sendo, o veículo acaba sendo parte de uma aliança com os movimentos sociais e com as entidades da sociedade civil, ONGs, instituições mais progressistas e tal. O veículo acaba sendo parte daquele processo, né? Não foram poucas as reuniões de movimento em que eu estive e que às vezes os caras representavam um representante um representante aí do, sei lá, do MST, um representante da Justiça Global, agora um representante do Brasil de Fato. Quer dizer, o Brasil, aquele veículo acaba sendo um ator social ali que atua em sintonia com os movimentos. E isso repercute, tem uma série de repercussões que a gente pode, né, discutir aqui. A gente pode discutir, inclusive, como é que se dá o financiamento desses veículos, né? Que é a grande pedra no sapato de qualquer, não só desses veículos, mas de qualquer organização de esquerda, porque se a gente está lutando contra um determinado sistema, contra esse sistema, o sistema não vai ser ficar tão feliz em financiar a gente, né? Então o financiamento é a pedra no sapato de toda a organização, não só desses veículos, como de uma ONG mais crítica, de um movimento social mais combativo. Vai ter sempre a dificuldade do financiamento. As discussões sempre debatem sobre financiamento. O financiamento da mídia alternativa como um todo se dá, em parte, por causa dos próprios movimentos que auxiliam, que dão que tentam, né, meio que fazer um rateio daquele financiamento, e se dá também, muito rarefeito, alguma publicidade e tal, mas eu acho que se dá, eu acho que eu vejo muito essa questão casada do financiamento desses veículos, casado com a maneira da gente atuar como se fosse um outro movimento, mais ou menos como se o Brasil de Fato fosse atua politicamente nos espaços políticos criados como se fosse um outro movimento que está ali, então está atuando em sintonia, né? Então tem essa questão. Isso repercute também na dificuldade que a gente tem, eu falei em um determinado momento, a dificuldade que a gente tem em relação à distribuição, né? Eu acho que o gargalo da mídia brasileira, eu sempre falei isso, está na produção, por causa daquilo que a gente já está careca de falar, que são poucas famílias controlando poucos veículos, né? São 11 famílias, acho, controlando poucos veículos e tal, e os anos vão passando e a gente continua falando isso, porque a situação não muda, mas está na produção, mas eu acho que também está na distribuição. A distribuição é praticamente de veículos impressos, é feita no Brasil praticamente por uma empresa só que pertence à Editora Abril. Quer dizer, a gente está na mão dessa empresa, e essa empresa, obviamente, que não tem nenhum conforto em distribuir um veículo que se propõe a fazer uma análise crítica da realidade. Então, isso é grave, né? A gente só ter... Oi?
Exatamente, Dinap. Pertence à Editora Abril, que distribui, não sei com a porcentagem, mas acho que é mais de 90% do material impresso do país. Quer dizer, é um puta gargalo enorme, né? O Brasil, de fato, chegou a ser boicotado, chegou a fazer contrato com ele, chegou a ser boicotado, não conseguiu circular. E até hoje ele chega a ser edição nacional, não a estadual, que é impressa, se não me engano, aqui em Duque de Caxias e distribuída aqui mesmo. Mas a edição nacional chega para a casa das pessoas através do correio. Os caras mandam pelo correio, por um plano barato do correio. Aí acaba tendo esse problema de chegar com atraso na casa das pessoas, o que repercute no próprio conteúdo das reportagens que você faz, como eu expliquei no início, né? Então, eu acho que uma outra luta de quem se propõe a lutar pela democratização dos meios de comunicação, que é talvez um dos elementos mais chaves de transformação da realidade, se não o mais chave de transformação da realidade, é a democratização da comunicação. Mas se fala muito, quando se debate isso, na produção, na dificuldade de produção com os poucos veículos controlados por poucas famílias. Se fala pouco na dificuldade de distribuição. E eu acho que a gente também tem que debater um pouco mais, porque os veículos onde eu trabalhei, principalmente, tem isso como uma dificuldade clara, a dificuldade de chegar nos lugares. Eu vou mostrar agora algumas reportagens que eu fiz. Oi. O quê? Você sabe, cara? Ah, é? Esse estadual, né? Ainda tem a questão da própria impressão, com 3 impressoras grandes que dividem a produção gráfica do Rio de Janeiro, que é a Nacional, a do Dia e a do Globo. Fora isso, não tem mais nada. Mas tem aquela massa não séria, menores, tipo, em movimentos sociais, mais sindicatos, mais sindicatos, poderiam, né, pois é. Comprar uma máquina e ter uma gráfica só. Essas coisas que a gente tem que... Uma máquina daquela... Eu não sei qual o custo de uma máquina dessa, eu não sei se essa sua ideia é viável ou não, mas isso... Isso é um debate que a gente tem que fazer. Você põe aí, é um PowerPoint que tem aí. Eu fiz isso aí muito rapidamente ontem de noite, algumas fotos de algumas reportagens que eu fiz, só para a galera ter uma ideia mais ou menos que tipo de pauta que eu faço e como que eu cubro. Isso aí é uma assembleia de acionistas da Vale, né, onde algumas pessoas que são críticas à Vale, que está produzindo um nível inimaginável de degradação ambiental no Brasil e no mundo, né? Está se espalhando para o mundo todo. Na África está cruel a atuação da Vale. E se vê pouco desse debate na mídia tradicional e muita propaganda das soluções de sustentabilidade que a Vale diz fazer. Então, algumas pessoas que estão sofrendo isso na pele no Brasil todo compraram ações da Vale só para poder participar dessa assembleia de acionistas. As pessoas entram dentro da assembleia de acionistas porque são acionistas da empresa, de certa forma são, de alguma forma, donos da empresa também, né? Entram nessa assembleia de acionistas e, ao invés de debater os rumos da empresa no mercado, passam a denunciar dentro da assembleia de acionistas os danos ambientais que a empresa está causando no Brasil e no mundo. Então eu fiz uma matéria sobre isso, eu comprei ações também, me tornei acionista da Vale, só para poder entrar lá dentro, fazer a denúncia e também fazer a reportagem. Essa foto fui eu que tirei. Olha, esse aqui é um bambambam, esqueci o nome dele, o desconforto que eles estão tendo com a presença desse cara de vermelho, que é um sindicalista, e tem o nome dele ali, Gerson Castellano.
está distribuindo um diploma onde está escrito Vale, pior corporação do mundo, que foi um título que... eu acho que eles não seriam malucos de chamar a segurança, que seria... Porque, de certa forma, é o espaço onde a empresa está dizendo que é democrática, porque ela permite que todo mundo participe. Então, a gente está ali, justamente, o cara está ali distribuindo diploma de pior empresa do mundo para todos os caras que são acionistas aqui da empresa. E aí, isso aí já é um acontecimento que, claro, quando você faz uma reportagem, você fala disso e você tem que dizer por que a Vale foi eleita pelo site Public CIs a pior corporação do mundo. Aí você faz todo um trabalho de apuração que não é pequeno, mas que é facilitado porque existem movimentos que já fazem essa apuração há algum tempo. Você passa também? Isso aí é um caso clássico de truculência policial. Esse era um protesto, se não me engano, do CEP. Isso aí, eu acho que muitas pessoas aqui já viram ou já participaram, já apanharam da polícia, que esse era um ato da educação, né, que é o mais emblemático, né, se você perguntar para qualquer pessoa, até de direita, o que é necessário para o país se desenvolver mais, ele vai dizer que é investimento em educação. Quer dizer, até num episódio como esse, a polícia vai e bate, e esse foi um episódio que eu achei bem emblemático, porque isso não saiu nenhuma linha na mídia tradicional, desse episódio. Passa para mim? Isso aí é um ato pelos leilões de petróleo aqui na Rio Branco, né? Os leilões que estão acontecendo aí direto também, a gente não vê uma linha nos veículos tradicionais. A gente acabou de sofrer aí alguns leilões onde duas Petrobras foram, o equivalente a duas Petrobras foram colocadas em leilão, e pouco se falou disso, até porque estava um debate forte na mídia tradicional sobre, se não me engano, a MP do Esporte no Congresso Nacional, e pouco se falou sobre essa questão do leilão, com toda a dificuldade, todo o desejo dos movimentos de mobilizar e de fazer atos e tudo mais. Então, é mais um caso de reportagem nitidamente importante de se fazer e que você só vê na mídia que tem uma pegada mais progressista, mais de esquerda. Esse aí a Gisele conhece bem, é uma manifestação que teve lá na Maré, em 2009, num período que a Maré passou, parece que 6 meses de uma onda de violências muito, muito forte, né? A Maré, ali no complexo da Maré, tem, nas diferentes favelas, tem quase todas, acho que todas as facções estão ali, né? Inclusive milícia, tem milícia ali perto dali onde fica o Piscinão de Ramos, tem milícia, tem todas as facções, e ficaram durante 6 meses numa matança generalizada, uma guerra sem fim, e você não via cobertura disso em praticamente veículo nenhum. E aí teve esse grande ato ali com aquelas bandeiras de todos os países em protesto contra isso. Esse ato tinha apenas um jornalista, e fora os jornalistas da mídia comunitária. Tem uma bandeira ali também dos Estados Unidos. Tinha só um jornalista e um parlamentar. É incrível, um ato dessa magnitude. Pode passar. Isso aí também foi um ato que teve em Copacabana, pelas casas de parto, quando a casa de parto é uma casa que se propõe a fazer o parto através de um trabalho mais feito pelas enfermeiras e tal, né, que prescinde de trabalho médico, e os médicos, o CREMERG, por questões corporativas, de não querer perder dinheiro, de não querer de tratar o parto como um negócio, então eles não queriam perder dinheiro com o parto, eles combatem as casas de parto, que simplesmente essa casa de parto Davi Capistrano, fica ali em Realengo, não tem nenhum caso de óbito, nunca aconteceu um caso de um bebê que morreu lá. Mas mesmo assim o CREMERG faz esse combate, a atuação deles, que é um combate meramente corporativo, de encarar o parto, o nascimento, como um momento de negócio, de lucro. Então por isso se faz tanto. O Brasil é recordista mundial de cesarianas. Nenhum país no mundo faz tanta cesariana como a gente. Quer dizer, o parto como uma oportunidade de ganhar dinheiro, né?
E aí, esse momento, essas meninas fizeram esse ato ali em Copacabana. A gente fez uma cobertura também e fez toda uma análise de reportagem dessa questão do Brasil como campeão mundial das cesarianas. Pode passar. A casa de parto, ela chegou a ser fechada na época, mas ela foi reaberta logo em seguida. Como é que ela está agora, eu não sei. Faz muito tempo que eu... Mas a luta foi forte, teve apoio de muita gente no meio político e eles conseguiram reabrir. E no Brasil está avançando, tem cada vez mais casa de parto. Aqui eu acho que só tem essa. Mas tem cada vez mais casa de parto. É um trabalho muito bacana feito com partos naturais, sem cesariana. Quando a criança tem apresenta alguma dificuldade, eles já mandam logo para um hospital, já não é feito lá. E aí tem toda essa estrutura também para fazer essa transferência de forma rápida. Né? Uhum. Se não me engano, nessa casa de parto também é um trabalho feito, acho que eu não sei se é bastante feito com gente que tem menos condições de arcar com o tratamento, mas a gente que tem menos dinheiro, menos condições também de arcar com esse tratamento custoso que é um parto, né? Isso aí foi umas viagens que eu fiz no ano passado pelas 12 cidades da Copa, para ver que tem todos ali, Belo Horizonte, Rio, Brasília. Eu fiquei de janeiro a fevereiro do ano passado viajando em todas elas e investigando a fundo. Esse foi o principal trabalho de reportagem que eu fiz na vida, assim, investigar a fundo, entrar dentro em todas essas cidades eu fui dentro de alguma comunidade, em todas elas eu tentei ir dentro do estádio, em todas elas. Aí fiz uma investigação a fundo de quais são os reais impactos sociais, ambientais e econômicos e de qualquer natureza dessa organização da Copa do Mundo e das Olimpíadas no Brasil. E eu acho que eu trouxe até o PDF da reportagem, depois eu vou dar uma olhada ali para ver se tem. A reportagem tinha cerca de 40 mil caracteres, que significa 4 folhas grandes assim, de jornal, mais ou menos, e foi pouco assim para sintetizar todos os impactos, tudo que eu vi lá. E você consegue ver aqui uma pequena amostra de remoções acontecendo e a lei geral lá em Brasília sendo aprovada, né? Uma série de coisas que aconteceram, e inclusive eu filmei também, então eu tenho esses videozinhos que estão sendo em todas as cidades. Eu filmei as lideranças falando sobre o que estava acontecendo, e inclusive pessoas comuns falando como é que eles estavam percebendo a organização da Copa e das Olimpíadas. E esses vídeos estão aí, já circularam, bastante gente estão utilizando esses vídeos para fazer pequenos produtos audiovisuais, e também se alguém aqui também quiser, esses vídeos também estão disponíveis para quem quiser usar, sem nenhum custo. Não vou ganhar dinheiro com isso, obviamente. Não estão lá em casa, mas se quiser eu te passo tudo. Tem coisa no YouTube também, produtos já prontos, feitos no vídeo, editados. O produto bruto está na minha casa. É muito material, muito. Imagina, 12 cidades, todos os impactos acontecendo. Esse aqui eu fui visitar, é Recife. Eu fui visitar, é o lugar onde eles estão fazendo a cidade da Copa. É meio distante, assim, de Recife. Aí eu arrumei um jeito de ir. Na hora que eu cheguei lá, eu me deparei com os funcionários da obra, os operários, fazendo uma greve. Eles estavam fazendo uma greve, a gente não sabia, ninguém sabia de nada, porque não tava, aquela greve, obviamente, não estava sendo coberta pelas emissoras de TV local, e ninguém estava sabendo daquela greve. Eu vi aquele bando de operários do lado de fora, dizendo que eles estavam numa greve, mas que eles não queriam a presença do sindicato, porque o sindicato era comprado. Quer dizer, é nesse nível, né? Aqui é uma galera que resistiu lá em Curitiba, conseguiu vitória. A gente vê vitórias também lá em São José dos Pinhais, que é perto de Curitiba. Esse pessoal resistiu, conseguiu mobilizar e conseguiu resistir a um processo de duplicação de uma rodovia que iria causar muitas remoções lá. No Rio de Janeiro tem um caso conhecidíssimo da Vila Autódromo, que é vítima de todo tipo de perseguição e todo tipo de argumento para que seja removida, mas tem um grau de mobilização e
de honestidade, de integridade com a luta, que os anos estão passando e ela está conseguindo resistir. Acho que é o caso mais bonito de resistência que tem nesse processo, acho que é o da Vila Autódromo, né? Mas remoções está acontecendo no país inteiro, como todo mundo aqui acho que meio que sabe, né? Pode passar. Depois eu mostro essa reportagem para vocês. Isso aí também é um caso grave aqui no Rio de Janeiro, né? O caso da TKCSA, que demorou para a gente conseguir que isso fosse veiculado pelos veículos mais tradicionais. A gente sabia dos danos que isso estava causando desde 2006, quando eu nem morava no Rio de Janeiro ainda. A CSA não foi aceita, é um projeto que não é aceito nem no país da ThyssenKrupp, que é a Alemanha, não foi aceito no Maranhão, mas o Rio de Janeiro acolheu de braços abertos, né? Essa empresa siderúrgica que polui, que gera menos emprego do que tira, porque a empresa gera alguns empregos, mas vários pescadores locais perderam o emprego porque não tem mais condições de pescar, está tudo poluído. E a poluição, os danos para a pele, os danos para a saúde, gente que morreu de desgosto, gente que morreu de doença, quer dizer, o nível de dano social e ambiental lá nessa região é gravíssimo e foi preciso chegar nesse ponto de total de total absurdo para que os veículos tradicionais começassem a cobrir isso também. E aí depois que isso aconteceu, claro, o prefeito da cidade, Eduardo Paes, veio a público dizer que ele achava um absurdo a CSA e tal, mas ele não explicou por que ele deu isenção fiscal para a empresa logo no primeiro mês de governo dele, né? Depois da merda feita é fácil dizer que não sabia que o problema é grave, né? Esse é um dos casos mais fortes que tem aqui no Rio de Janeiro. Está acontecendo, e não é só aqui, né? Tem o Porto do Açúcar, que eu já falei, tem o Comperj, né? Esses mega projetos que estão colocados aqui no Rio de Janeiro, que são um problema sério para o Estado, né? E que ao mesmo tempo é o mesmo Estado que abriga Rio mais 20, que tem uma subsecretaria de Economia Verde, que tenta passar para o mundo que é através desse tipo de propaganda, que é um Estado que tem a preocupação ambiental. Mas é o mesmo Estado que organiza mega empreendimentos e mega eventos esportivos, e mega eventos não só esportivos, que tem aí agora a jornada acontecendo também, né? E que são extremamente danosos do ponto de vista ambiental. Mas o que você vê muitas vezes nos veículos mais tradicionais é a propaganda. Tem mais alguma coisa aí? Esse é um caso clássico de polícia entrando dentro de ocupação urbana para tirar as pessoas. Essa foto é do Fábio Café, que é um excelente fotógrafo que a gente tem aí, que sempre cobre esse tipo de ação. A polícia está tirando o pessoal e tirando aquela faixa ali que diz: somos todos seres humanos, merecemos respeito. Esse é um caso clássico também de repressão à resistência popular, a tentativa mínima de se resolver o caos habitacional que a sociedade carioca vive, né? Onde você tem um quadro em que 1.500 pessoas, mendigos, moram na rua no centro da cidade, 1.500 pessoas moram na rua no centro da cidade, e metade das edificações do centro, dos prédios, está desocupada pela especulação imobiliária. Só tem metade daqueles prédios que tem ali que é ocupada por alguma coisa. A outra metade está completamente vazia por especulação imobiliária, né? O mínimo de solução é que as pessoas possam ocupar esses prédios e tentar geri-los de uma forma de autogestão, né? Isso é a solução mínima, é o mínimo que a gente pode fazer. Na verdade, um governo sério faria muito mais, mas até isso encontra resistência policial e pouca cobertura desse tipo de ação da polícia. Tem mais alguma foto aí, cara? Acabou. Aqui, eu acho que é, eu não me lembro, isso aí foi 2008, eu acho, mas eu acho que é. Vou mostrar aqui, só para acabar, que está escrito ali: caros amigos, essa foi a reportagem que eu fiz da questão da Copa. Essa reportagem eu posso até depois disponibilizar com a galera, deixar uma cópia para a galera. A Copa do Mundo é nossa, aí fala um pouco dos problemas que tem aí. Depois, se a galera quiser, a gente faz várias cópias aí e deixa com vocês, para vocês darem uma lida. Beleza? É isso. Valeu.
O Leandro já quer ir embora. Tem que responder essa pergunta, Leandro. Desculpa, essa... Vai, fala. Muito bacana, Leandro. Parabéns. Sempre leio suas matérias até antes de conhecer você. Queria te perguntar o seguinte, cara. Você hoje faz o trabalho de assessoria de imprensa, né? E aí muitas vezes também você acaba fazendo reportagens mais do ponto de vista da assessoria de imprensa. E aí queria que você comentasse, né, se existe algum tipo de conflito, né? Porque ao contrário da posição de jornalista, quando você está na posição de assessor, você está politicamente ou muito mais fortemente ligado com a sua fonte e com as possíveis implicações políticas do que você vai escrever, né? Claro que enquanto jornalista militante também, mas acho que enquanto assessor um pouco mais. Eu queria que falasse um pouco sobre isso. Depois eu passo a responder essa pergunta, que é uma excelente pergunta. Aliás, eu até tinha pensado em falar sobre isso aqui, mas acabei esquecendo. Eu também sou assessor de imprensa do deputado Chico Alencar, acho que muita gente aqui conhece o deputado Chico Alencar. O Chico Alencar é um excelente deputado, é um ser humano fantástico. A minha relação dele excede a relação de assessoria de imprensa. A gente é praticamente como se fosse família. Eu tenho uma relação com ele, inclusive de liberdade de falar qualquer coisa que eu pense, que eu só tenho com gente da minha família, mas é evidente que ele é um deputado que pertence a um determinado partido, que esse partido tem uma determinada leitura da realidade e que no meu trabalho como jornalista eu devo buscar contemplar um número mais amplo de leituras dessa realidade. Então, você me perguntou se existe conflito de alguém que atua como assessor de imprensa e atua também e permanece atuando como jornalista. Existe conflito, claro que existe. E nem sempre é tão fácil, eu tento ao máximo me libertar desse conflito, mas nem sempre é fácil me livrar dele, né? No caso do mandato de Chico Alencar, é um mandato que tem uma atuação muito em sintonia com as pautas dos movimentos sociais e das entidades da sociedade organizada. Então, a pauta do mandato costuma estar em sintonia com a pauta de um veículo como o Brasil de Fato. Costuma estar, nem sempre se coincide, mas costuma estar em sintonia. Então, essa dificuldade é menor, no meu caso. Eu tenho menos dificuldade. Mas eu procuro, nas matérias que eu cubro, desde que eu trabalho com o Chico Alencar, já faz 3 anos e meio, ele foi incluído por mim em alguma matéria que eu fiz uma única vez. Eu procuro não colocar ele como fonte em nenhuma matéria que eu faço, porque eu acho que existe um conflito. Não é uma coisa tão simples assim. Então, ele raramente é uma fonte que aparece nas minhas matérias. Inclusive, o próprio Marcelo Freixo, que eu não trabalho com Marcelo Freixo, mas que de alguma forma, eu, por trabalhar com Chico Alencar, tenho um vínculo forte com Marcelo Freixo, inclusive de amizade também. Então, o próprio Marcelo Freixo eu acaba sendo punido pela cobertura que eu faço. Ele acaba saindo pouco, o que é difícil, né? Porque é um cara que está em todas as lutas do Rio de Janeiro, né? É muito difícil julgar o que pode fazer, o que não pode. Eu tento ser o mais ético possível em relação a isso. E eu acho que de alguma forma eu consigo. Acho que de alguma forma eu consigo ser fiel a ser independente. Mas até porque eles nunca me fariam nenhum tipo de cobrança de estar presente numa matéria minha, eles nunca fariam e eu nunca aceitaria que eles fizessem. Mas de fato é uma coisa que povoa muito a minha preocupação para não me deixar contaminar com esse tipo de atuação. Deixa eles perguntarem primeiro, eles estão na fila. Espera aí, tem que pegar o microfone. Não, você estava falando que você trabalhou no Brasil de Fato e também colaborou na Cara dos Amigos.
e fez a reportagem nos 2 veículos. Qual a diferença de você fazer uma reportagem para um veículo como a revista da Caros Amigos, que tem uma política, né, uma linha de pensamento bem estabelecida, e o Brasil de Fato, que já é mais nacional, ainda que seja de esquerda também? Olha, eu sempre fui colaborador da Caros Amigos, essa matéria que eu falei, eu escrevi para Caros Amigos. Depois que rolou essa demissão em massa, que aconteceu há 1 ou 2 meses atrás, e que praticamente todos os meus amigos foram demitidos da revista, eu fiquei com muita dificuldade de colaborar com a revista por conta da questão afetiva, de achar que eram direitos trabalhistas que estavam sendo desrespeitados por um lado, e também por questão de meus amigos que foram demitidos da revista. Eu fiquei com uma certa... Por mais que eu entenda a necessidade de se valorizar os veículos que a gente conseguiu construir historicamente, e que é muito importante que a gente valorize, porque é uma dificuldade danada a gente ter um veículo como a Caros Amigos e o Brasil de Fato com um certo reconhecimento da sociedade. Foram construídos por uma série de militantes que ao longo da história lutaram para construir isso. A gente abandonar, assim, não, dizer não quero mais. Isso é uma coisa difícil de se fazer. Mas eu criei uma certa dificuldade de escrever para Caros Amigos. Mas agora, essa semana eu estive conversando com o dono da empresa, que é o Wagner Nabuco, e ele me apresentou alguns argumentos para que eu volte a escrever, e terça-feira eu vou a São Paulo para conversar com ele, talvez é possível que eu volte a colaborar com o veículo. A diferença da Caros Amigos para o Brasil de Fato, basicamente, eu não vejo muita diferença, porque a linha editorial é semelhante. O Brasil de Fato é um jornal, mas ele tem uma dinâmica de revista, porque ele é semanal e tem uma pegada de reportagem. Eu não tenho muito... Quando eu escrevo um texto para qualquer um dos dois, eu não tenho muito, para o Brasil de Fato, se esse texto for para o Brasil de Fato, ele vai ter uma pegada assim, e para Caros Amigos, uma pegada assado. Não tenho muito essa preocupação. Eu tenho quando eu escrevo, como já aconteceu, de eu escrever para um veículo que não é um veículo de esquerda. Aí eu tenho uma preocupação de falar, pô, se eu escrever isso, eles não vão publicar. Então, mas Brasil de Fato, Caros Amigos, eu não faço muito essa diferenciação. Não, eu escrevo mais ou menos parecido. Claro que pelo tamanho, questão de tamanho, de texto, isso tudo interfere, né? E isso interfere, mas inclusive na questão, você fez uma análise de que o Brasil de Fato é mais nacional e a Caros Amigos seria mais regional. Eu não sei, eu acho que os temas que eu cobri sempre foram mais nacionais mesmo. Então não tem muita diferença nesse caso. Teria diferença quando eu escrevo para um veículo que não vai aceitar tudo que eu falo. Aí, tanto que não aceita nem minhas pautas quando eu proponho. Deixa eu só ele perguntar e depois eu te passo a palavra. Não, a minha questão é meio burocrática e didática, para tentar compreender o processo. É diferente de matéria e reportagem. Matéria é uma coisa mais rápida, com menos informes e menos fidedigna. Reportagem é uma coisa um pouco mais demorada, mais aprofundada e mais fidedigna. Mais ou menos isso? Mais ou menos isso, mas eu não diria que é menos fidedigna. A matéria se pegaria mais na questão factual, né? Por exemplo, dizer que na eleição no facto, a coisa que aconteceu, na eleição do Sindipeto ganhou a chapa 2, sei lá. O Sindipeto passou por uma eleição na sexta-feira, dia tal, ganhou a chapa tal. É o factual, é dizer o que aconteceu. E aí uma nota e tal. A reportagem é você pegar um tema e investigar ele. Essa reportagem, em geral, estou dizendo assim, grosso modo. Então essa reportagem, esse tipo de reportagem que eu produzo, se ela for publicada hoje ou se ela for publicada daqui a 15 dias, ela está mais ou menos atual, porque ela simplesmente pegou um tema e investigou, sem se pegar com um determinado tema que tem fato factual que tenha acontecido. Eu gostaria de saber de você o seguinte, porque isso daí eu fiquei meio curioso do Brasil de Fato ser rodado no Globo, né? Então eu gostaria de perguntar a você o seguinte, eles fazem algumas restrições
com relação a algumas matérias, porque a gente sabe que o Globo não precisa do dinheiro do Brasil de Fato para poder rodar lá, né? E será que eles nunca fizeram nenhum tipo de restrição para você em determinado tipo de matéria? Porque algumas matérias podem incomodar eles, já que eles são o porta-voz da burguesia, né? Será que eles vão rodar todo o material de vocês? Não fazem nenhum tipo de restrição, não. Eles são uma empresa. Então, pagou, eles estão imprimindo. Eles se comportam como empresa. É igual o Michael Moore fala. Os filmes que eu faço incomodam muita gente, mas eles passam no cinema. Porque o cinema é uma empresa. Se tem gente querendo assistir, eles passam. E no caso do Globo também eles não... O Brasil de Fato publica todo tipo de matéria. O Globo nunca vai falar, eu não vou imprimir esse jornal porque esse jornal está falando de um assunto que eu não quero. Eles não vão falar isso. Não tem como eles falarem isso. Isso seria um... Desculpe, eu não é discordar, mas acho que é aí que enriquece. Porque parece que houve uma série de anúncios, por exemplo, de sindicatos de professores, etc., que mesmo pagando, o Globo não publicou. Então, eu acho que há um perigo muito grande. Agora, eu teria... Hein? Uma coisa é publicar um anúncio no jornal, uma coisa é o Globo... mas não é pago? Ô, vereador, peraí. Você está dizendo que se pagou, eles publicam? Desculpe. Discordar. É diferente. É diferente? Eu não sabia. Mas tem mais perguntas. Então depois... aí eu tenho outra questão também assim. Eu sou assinante do Brasil de Fato. E eu, sem querer, eu estava conversando com o Israel que eu, em várias reportagens, eu não via nenhuma crítica à questão do futebol. Era só endeusamento, fulano ganhou, o Vasco perdeu, e eu tenho ojeriza a futebol. Eu acho que o esporte, você não tem que ter grandes clubes para o cara ficar estressado. Você tem que julgar, cada pessoa julgar o esporte. Bem, mas isso é outra questão. Aí eu falava, o Juca Kfouri ou o Cajuru, sei lá, acho que não vão cobrar se você copiar alguma ideia deles com as suas palavras. Aí parece que não mudou, há alguma crise e tal. Isso é uma questão. A outra questão que eu me lembrei... eu não sei se você pode falar também, se não puder, questão ética talvez, é que eu vi alguém, não lembro se é a EPET, a Associação de Engenheiros da Petrobras, eu não lembro assim, dizendo, olha, mas o PSOL estava a favor do Estado pelo ROIs, que são 10%, e não aproveitou a oportunidade de dizer, não, mas as multinacionais estão levando 90%, 85%. Bom, eu não concordo com essa visão do pessoal, mas como eu nem filiado sou ao pessoal, eu não posso responder. Então vamos fazer. Vou falar com o Prata depois. É que eu não vim aqui muito para falar do mandato Chico Alencar, vim para falar de outra coisa. Mas eu vou conversar com o Prata ali depois sobre isso. Eu não sei se precisar isso. Eles estão brigando por 10, para dividir 20 e as multinacionais estão levando 90% e pagam essas questões. E a questão do futebol é só você também não ler. Você não gosta de futebol, para que você está lendo a matéria de futebol? Não tem uma ideia do Cajuru, do Juca Kfouri, tem do Porpeta, Quem mais quer perguntar aí? Que bom. Outra coisa, sai uma foto do Eduardo Paz, meia página, de futebol também muito grande, podia ser. Gente, obrigado aí, Leandro Shoas, grande jornalista. E, gente, só lembrando que dia